Bom dia, é com muita alegria que nos encontramos juntos para mais uma Lexio Divina e eu quero acolher a todos com muita alegria para esse momento em que vamos mergulhar nas profundezas dos tesouros inefáveis do Verbo. Nesse tempo pascal em que celebramos ainda a ressurreição de Jesus e tudo que Ele ressuscita em nós, queremos também rezar por aqueles que sofrem. Nesses dias pude estar num hospital e perceber o quanto é dramático esse confronto entre o poder da ressurreição, daqueles que são curados, daqueles que, graças a Deus, voltam para casa, mas também daqueles que perdem os seus entes queridos, dos que sofrem, às vezes de uma forma tão brutal, a perda de alguém. Hoje, Santa Catarina de Siena vai nos dar de tocar nesses mistérios do sofrimento. E com o seu Cristo crucificado, doce Jesus na terra, ela vai nos ensinar a suportar com paciência os sofrimentos. Atos 9, 31 a 42. Entretanto, as igrejas gozavam de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, e elas se edificavam e andavam no temor do Senhor, repletas das consolações do Espírito Santo. Aconteceu que Pedro, que se deslocava por toda a parte, desceu também para junto dos santos, que moravam em Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas. Havia 8 anos e estava de cama, paralítico. Então Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E imediatamente ele se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida, da planície de Saron, e se converteram ao Senhor. Ora, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego, Dorcas, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela caiu doente e morreu. Depois de a lavarem, puseram-na na sala superior. Como Lida estava perto de Jope, os discípulos, sabendo que Pedro se encontrava lá, enviaram-lhe 2 homens com este pedido: não te demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e veio com eles. E assim que chegou, levaram-no à sala superior, onde o cercaram todas as viúvas, chorando e mostrando túnicas e mantos. Quantas coisas Dorcas lhe havia feito quando estava com elas. Pedro, mandando que todas saíssem, pôs-se de joelhos e orou. E voltando então para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Então, dando-lhe a mão, fê-la erguer-se. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Espalhou-se então a notícia por toda a parte e muitos creram no Senhor. Forte essa palavra desse poder que ressuscita, desse poder que levanta os mortos e que vai visitar uma família em luto, uma família sofrida. E é bonito perceber o quanto essas curas são feitas todas pelo poder da palavra de Deus. Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E logo se levantou. Também essa Tabita vai ser curada porque Pedro se põe de joelhos e ele suplica a cura, essa graça de ressurreição. Mas há um detalhe muito importante nessa passagem, que é: as cidades andavam no temor do Senhor, repletas da consolação do Espírito Santo. Quer soframos, quer vivamos momentos de alegria, devemos aprender a viver tudo isso no temor do Senhor, repletos da consolação do Espírito Santo. Não devemos buscar outras consolações e, sobretudo, em momentos muito dolorosos, é muito necessário pedir a consolação de Deus, porque só Deus consegue penetrar o fundo da tua alma, onde você precisa verdadeiramente ser cuidado e consolado. Salmo 115. Como retribuirei ao Senhor todo o bem que Ele me fez? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Contribuirei ao Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. É valiosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Ah, Senhor, porque sou teu servo, filho da tua serva, rompeste os meus grilhões. Vou oferecer-te um sacrifício de louvor, invocando o teu nome. Bonito esse salmo, não é? Que proclama essa liberdade que o Senhor provoca nas nossas vidas e também um sentimento grande de gratidão. Como retribuirei ao Senhor todo o bem que Ele me fez?
João 6, 60 a 69, muitos dos seus discípulos ouvindo disseram, esta palavra é dura, quem pode escutá-la? E compreendendo os seus discípulos, murmuravam por causa disso. E Jesus lhe disse, isto vos escandaliza? E quando vires os filhos do homem subir onde estava antes, então disse Jesus aos 12, não quereis também vós partir? E Simão vai dizer, Senhor, a quem iremos? Tens palavras, só tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. É impressionante porque no momento em que Jesus ele vai falar do mistério da Eucaristia, há como que uma separação entre aqueles que acreditam, que aderem ao mistério, e aqueles que dizem essa palavra é dura demais, nós vamos partir. O Evangelho, a vida espiritual, a vida cristã vai ter momentos de separador de águas. É como que um grande divisor de águas que vai fazer com que a gente perceba que tem pessoas que não querem avançar para dentro, que não querem avançar na profundidade, e tem outros, ao contrário, que aceitam essa profundidade. No dia de hoje, a Igreja nos dá como leitura patrística o comentário do Evangelho de São João de São Cirilo de Alexandria, bispo, século V, e diz assim, eu morro por todos, diz o Senhor, a fim de que por mim todos tenham vida. Eu morro para resgatar todos pela minha carne. A morte ressuscitará em minha morte, e juntamente comigo a natureza humana que cairá, ressuscitará. Para tanto, tornei-me semelhante a vós, um homem autêntico da descendência de Abraão, a fim de ser semelhante a meus irmãos. São Paulo compreendeu isto perfeitamente ao dizer, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição. Assim, para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o demônio. Ora, aquele que tinha o poder da morte e por conseguinte a própria morte não poderia ser destruído de nenhuma outra maneira. Se Cristo não tivesse ser oferecido em sacrifício por nós. Um só foi imolado pela redenção de todos, porque a morte dominava sobre todos. Por isso, disse nos Salmos que Cristo se ofereceu a Deus Pai como sacrifício imaculado. Sacrifício e oblação não quiseste, mas formaste-me um corpo. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que eu venho. O Senhor foi crucificado por todos e por causa de todos, a fim de que, tendo um morrido por todos, todos vivamos nele. Não seria possível que a vida permanecesse sujeita à morte ou sucumbisse à corrupção natural, sabendo que as próprias palavras de Cristo que ele ofereceu sua carne pela vida do mundo. Eu me consagro por eles. E com isso ele quer dizer que se consagra e se oferece como sacrifício puro, de suave perfume. Com efeito, tudo que era oferecido sobre o altar era santificado, ou chamado santo, conforme a lei. Cristo, portanto, entregou seu corpo em sacrifício pela vida de todos, e assim a vida nos foi dada de novo por meio dele. Com isso se realizou, procurarei dizer na medida do possível. Depois de que o Verbo de Deus, que tudo vivifica, assumiu a carne, restituiu à carne o seu próprio bem, isto é, a vida, estabeleceu com ela uma comunhão inefável e tornou-se fonte de vida, como ele mesmo o é por natureza. Por conseguinte, o corpo de Cristo dá a todos os que dele participam a vida. Repele a morte dos que a ele estão sujeitos e os libertará da corrupção, porque possui em si mesmo a força que a elimina inevitavelmente. Que bonito perceber que Jesus morre na cruz para que eu tenha a vida e para que a morte não tenha a última palavra em mim. O sofrimento também não terá a última palavra em cada um de nós. E hoje, nessa novena Santa Catarina de Sena, queremos meditar essa palavra do livro do Diálogo que diz assim: a dor se muda em prazer e os prazeres em cansaço. Através da cruz de Nosso Senhor, nós vamos ver essa grande mudança da dor que se muda em prazer e dos cansaços
que se tornam todos os prazeres mundanos. Apaixonados por mim e sedentos da salvação dos homens, esses perfeitíssimos procuram a cruz, aspiram por sofrer muito para serem úteis aos outros. Tendo no corpo os estigmas de Cristo, anseiam por adquirir e conservar as virtudes. Em outras palavras, os seus corpos brilham o amor pelo sofrimento e, por causa dele, desprezam a si mesmo. Alegram-se nas dificuldades, suportam corajosamente as contrariedades, seja qual for a origem e a modalidade. Para estes filhos queridos, a dor muda-se em prazer e os prazeres mundanos em cansaço. Por humildade e desapego, pouco valor atribuem em seus corações às satisfações da vida. Que bonito! Se tornam tão purificadas as pessoas que passam pela cruz que já não vão dar muita importância às mundanidades, às satisfações que recebem da vida. E Catarina vai escutar o pai que diz assim: eu sou a mesa, o verbo encarnado é o alimento. Seja porque neles estes meus filhos perfeitíssimos têm sede de almas, seja porque lhes foi dado como sustento, em seu corpo e sangue no sacramento da Eucaristia, recebe-se o perfeito Deus e o perfeito homem. Eu dei para que vós, peregrinos e viajantes, não pareis de caminhar por fome, nem vos esqueçais o valor do sangue derramado em vosso favor com imenso amor. Dei-o para que sejais fortes na caminhada e que sejam felizes. Servidor é o Espírito Santo, que concede aos perfeitos favores e graça. Que bonito! A mesa é o Pai, o verbo é o alimento e quem serve é o Espírito Santo. Então, peçamos a Catarina, de verdade, essa coragem para podermos, com Jesus e com o poder da Eucaristia, verdadeiramente aceitar os sofrimentos que muitas vezes nos são permitidos. O sangue, diz Catarina na carta 25, que fortaleces a alma, livrando-a da sua fragilidade. A fraqueza da alma humana procede do seu amor servil, e este tem a sua origem na falta de iluminação divina. Forte torna-se a alma quando o sangue de Cristo a ilumina e ela entende que Deus a criou para a vida eterna e para o louvor do seu nome. Quem revela tudo isso, diz Catarina? O sangue do Cordeiro Imaculado. Tudo o que podemos sofrer com infortúnios, tristezas, caçoadas, traições, ofensas, murmuradores, tudo isso, quem o prova? O sangue. Se Deus quisesse outra coisa para nós, não nos teria dado o seu Filho, nem o Filho teria morrido na cruz por nós. Ao compreender isso, a alma torna-se forte. E olha que bonito, capacitada para suportar tudo pelo crucificado. Ela nunca se esfria, ao contrário, aquece-se no fogo da caridade divina, com o desprezo de si mesmo. Pouco a pouco a alma vai se inebriando no sangue. Todo homem ébrio pela força do vinho perde o próprio vigor, mas na embriaguez dos seus sentimentos, os seus sentimentos vão desaparecendo. Também a alma embriagada pelo sangue de Cristo perde o domínio de si, perde o seu amor sensível, perde o seu amor servil. Onde não há amor sensível, também não existe medo dos castigos. A alma alegra-se nos sofrimentos, em nada mais do que quer se glorificar, senão na cruz de Cristo. A cruz passa a ser a glória da alma. Todas as faculdades concentram-se na cruz. A memória enche-se de recordações do sangue em seu favor. O amor pela cruz expulsa o egoísmo, liberta a pessoa da procura das honrarias. Os males, as adversidades mudam-se em atos de amor, igualmente a morte e os sofrimentos da vida. De que se enche a memória? De amor e de santo desejo. E tudo isso brota da iluminação e da inteligência, a qual descobriu que Deus é veraz e bondoso. Caríssimo Pai, desta forma quero que nos inebriemos e nos afoguemos no sangue de Cristo crucificado, para que de toda a amargura se torne suportável,
que os grandes fardos se tornem leves e que as tribulações se mudem em flores, em paz e tranquilidade. Forte essa palavra de Catarina. Para que toda amargura se torne suportável, para que os grandes fardos se tornem leves e que as tribulações se mudem em flores, em paz e em tranquilidade. Rezemos então por todos aqueles que sofrem, rezemos então por todos aqueles que estão nesse sábado em momentos de angústia, para que com o crucificado eles façam a experiência de um amor que nos faz aceitar a cruz e nos faz tocar a bondade do ressuscitado. Santa Catarina de Sena, rogai por nós.